Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar as minhas piores leituras de 2025. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, final do ano eu sempre venho aqui então para fazer aí, né, esse vídeo colocando os meus piores e os melhores, né, os melhores ainda vai sair o vídeo, se você está assistindo isso aqui no dia que saiu. Uh, e assim, esse ano eu vou confessar que eu li bastante coisa ruim, assim. Não bastante, vai, mas assim, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais dei nota 2,5. Que pra mim é a nota ruim, assim, sabe? A partir daí tá começando a ficar ruim mesmo, assim. Então, que eu dei essa nota pra baixo, né? Então, assim, eu li muito livro mediano, eu favoritei pouca coisa, mas a lista de piores do ano tá até bem grandinha. E eu normalmente eu faço um ranking, né, das minhas piores leituras. Só que esse ano, para mim foi bem difícil fazer um ranking, porque tem leitura que eu não sei dizer qual que eu desgostei mais, porque eu dei a mesma nota e agora pensando sobre o livro, tipo, teve livro que eu li em janeiro, fevereiro, assim, então já faz um tempinho, né? Então, eu dessa vez eu resolvi não fazer um ranking, então, tá? Essa é só uma lista mesmo que eu vou comentar aqui sobre esses livros, porque realmente eu não consegui classificar qual foi o pior, assim, porque tiveram dois principalmente ali que eu acho que disputaram bastante esse primeiro lugar, então eu resolvi, não, deixa sem ranking. O de melhores também não vai ter ranking, tá? Então vai ser só uma lista mesmo. E vamos começar então, tá? A gente tem 8 livros na lista de piores do ano. E então vamos conversar, né? Vamos falar sobre eles. Eu não vou falar spoilers, tá? Eu vou falar de modo geral porque que eu não gostei desses livros, porque que eu dei as notas que eu dei para esses livros, tá? E lembrando sempre, né, gente, é tudo a minha opinião. Então, assim, se eu comentar algum livro que você gostou, tá tudo bem, assim, não vamos brigar por isso, é questão de opinião. Assim como com certeza deve ter vários livros que eu comento, que eu adoro, que eu amo, enfim, e que vocês também não gostam, né? Então, assim, tudo questão de opinião, tá? Não estou aqui para ofender ninguém. Sempre gosto de dar esse disclaimer quando eu vou falar de livro que eu não gosto. Mas então vamos começar então com essa lista de piores livros de 2025. E o primeiro livro que eu peguei para comentar aqui hoje é A Filha da Deusa da Lua, tá? Esse foi um livro, eu acho que eu comprei na Black Friday do ano passado, e eu tava empolgada para ler ele, porque assim, ele saía um pouco do padrão de fantasia, né? Então era uma alta fantasia, mas voltadas mais para a cultura asiática de modo geral, mas especialmente ali cultura da China, né? Então eu tava empolgada para ler algo que saía dessa coisa a fantasia cultura europeia. E ele tem uma premissa interessante, tem uns aspectos ali realmente que mostra de questões de mitologia, né, mitologia chinesa, tudo que eu achei bem interessante, foram as partes que eu mais gostei do livro. Mas eu achei o livro muito bagunçado. Assim, eu não sei se é uma duologia ou uma trilogia, mas não é livro solo, então ele termina com algumas coisinhas em aberto, mas eu achei muito bagunçado, e assim, eu não quero entrar em detalhes, como eu falei, porque eu não vou dar spoiler de nenhum livro, mas, assim, ele, os personagens desse livro, eles são imortais, né? Então, assim, eles vivem por muito tempo, né? Eles têm vidas extremamente longas, tal. Então, o livro, ele dá uma corrida em algumas coisas, porque a gente começa com a personagem, né, num ponto da história, e ela tem que chegar em outro ponto para tipo a história meio que o enredo começar a andar, digamos assim. E isso seria interessante, já que não é um livro solo, a autora ela poderia ter desenvolvido esse início do livro em uma maior parte do livro, sabe? Às vezes até o livro inteiro sendo desenvolvido, né? A personagem ali durante os anos, tal. E não, essa primeira parte desse desenvolvimento da personagem é feito muito rápido. E aí, tipo, do nada, nossa, se passaram anos já, e aí se passou mais anos, e não sei o que. Então, tipo, a gente tem uns saltos temporais, assim, dentro da história, que eu entendo, os personagens são imortais, e enfim, mas eu acho que pulou um grande desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento da protagonista com um dos personagens, sabe? Então eu fiquei meio que perdida quando eu tava lendo, tá, mas já estamos aqui, e como é que eu vou entender isso aqui que não desenvolveu? Como é que eu vou criar uma conexão com isso aqui que não foi desenvolvido? E aí o livro apresenta algumas coisas interessantes, como eu falei,
tenta fazer uns plot twists, mas assim, eu achei tudo desenvolvido tão corrido que eu não consegui me importar muito com aquilo que estava sendo mostrado, sabe? Como eu mencionei, o livro ele termina com algumas coisas em aberto, mas não me deixaram interessada o suficiente para eu dar sequência. Então eu não vou dar sequência. Inclusive, eu tô tentando puxar aqui da minha memória, porque eu li esse livro bem no início do ano, e eu já não lembro de muita coisa. Eu lembro de alguns pontos muito específicos, assim, mas eu já não lembro de muita coisa. Inclusive, ano que vem, eu tava pensando nisso. Quando eu for fazer a minha. Quando eu estiver lendo os livros, eu vi que um livro eu não gostei, eu já vou anotar o que eu não gostei, bonitinho, pra final do ano não ter esse problema. Porque eu realmente estou puxando da minha memória as coisas, os pontos principais que eu lembro de eu não ter gostado desse livro. Ainda assim, eu dei 3 estrelas, que é aquela minha nota médio pra ruim, né? Só pra dar uma explicada. O meu 3 é médio pra ruim, o meu 3,5 é aquele médio que tá indo pro bom, assim, mas ainda não é bom. Não é média, né? Então, eu dei 3 porque, assim, apesar de eu não ter gostado praticamente do livro, né, de várias coisas do livro, não vou dizer o livro inteiro, tiveram muitas coisas que eu achei interessantes, sabe? Então, eu achei injusto eu dar uma nota um pouco menor, porque eu acho que pelo menos ele sai um pouco do comum, sabe? Das histórias padrão que a gente tem hoje para toda fantasia. Então, eu gostei que pelo menos saia um pouco da caixinha, mas eu acho que poderia ter sido desenvolvido de um modo melhor. O outro livro que entrou na minha lista de piores do ano desse ano foi O Abismo de Celina. Esse é um livro nacional, e eu sei que quando a gente fala de livro nacional, se tem toda uma coisa em cima, né? Ai, de meio que pisando em ovos para falar sobre livros nacionais e coisa e tal. E assim, gente, eu acho que a gente tem que falar de livros nacionais, óbvio, divulgar e incentivar muito a literatura nacional, mas a gente também tem que avaliar, assim como qualquer livro, né? O Abismo de Celina era um livro que eu estava muito interessada. Tava na minha wishlist, tanto é que a minha amiga me deu de aniversário o exemplar. E assim, vamos lá. A premissa achei muito interessante. Tanto é que eu me interessei por conta disso. Muito interessante, gostei pra caramba. A execução, não gostei tanto assim. E aí o que acontece? Esse livro é um que eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas assim, o livro, até, sei lá, uns 80% do livro, vamos colocar assim, eu não estava gostando. Realmente eu não estava gostando nada. Eu não estava gostando da escrita, eu não estava gostando do desenvolvimento como um todo. A gente tem ali os personagens principais e tem um romance sendo construído, mas eu não achei bem construído, eu achei tudo muito rápido, eu não consegui me apegar à visão que a autora estava tentando passar para mim enquanto leitora, né? Então, assim, eu não consegui comprar o romance, sabe? De realmente entender aquilo que estava acontecendo e torcer para os personagens, porque eu achei tudo muito rápido, muito pouco desenvolvido. Achei interessante, como eu mencionei, acho que tem elementos que excelentes, mas, sabe, eu achei muito. Faltou explorar mais. Mas aí vem o final. O final, eu confesso que me surpreendeu muito. Eu fiquei chocada. Assim, ó, é um final com um bom plot twist. Isso eu tenho que dizer. É um ótimo plot twist. E esse final, ele faz a história como um todo ter muito mais sentido. Então, assim, você termina o livro e você pensa, tá, agora eu entendi um pouco melhor aquilo que aconteceu lá, aquilo que aconteceu ali. Faz muito mais sentido quando você termina a história. E eu acho que esse é um livro que, de repente, se eu pegasse para reler, talvez eu achasse algumas coisas diferentes, eu fosse entender um pouco mais a história. Só que eu acho complicado você passar isso pro seu leitor. Tipo assim, você fazer a história toda fazer sentido e fazer ele perdoar, digamos assim, erros que ele encontrou, falhas que ele encontrou na história, só depois que ele terminar, para ele ter que voltar e reler tudo novamente, sabe? Porque assim, eu, apesar de tudo isso, eu não fiquei com vontade de pegar para reler, sabe? Então, talvez se eu relesse eu ia mudar de ideia, talvez, mas assim, não me deu vontade para reler. O livro ele deixa uma coisa meio em aberto, mais ou menos, mas até onde eu sei a autora não planeja fazer sequências, então a intenção dele é ser dessa forma, o que eu acho bem legal, tá?
Eu até quando eu li, se eu não me engano, no vídeo de leituras do mês, eu até comentei que se tivesse uma sequência, talvez eu leria a sequência, porque realmente o final me surpreendeu. Mas depois que eu parei pra pensar, eu acho que o final do jeito que foi e a proposta do jeito que foi torna a experiência do livro melhor do que se tivesse uma sequência. É meio confuso o que eu tô falando, né? É meio contraditório, assim, né? Mas esse livro até foi um que eu fiquei meio assim se eu deixava na lista de piores ou não, porque foi isso. Tem esse final que me deixou muito assim, chocada, e, enfim, me fez rever algumas coisas da história, mas ao mesmo tempo eu não posso negar que 80 ou mais por cento do livro eu não estava gostando da história, sabe? Então eu fiquei nessa. Eu dei 3 estrelas, que é a minha nota média pra ruim. Ela ia ser mais baixa, mas com o final eu aumentei a nota. Mas é isso, é uma coisa, é um livro que, uma história como um todo, que me deixou muito nesse sentimento contraditório. Que foi uma coisa de achei interessante, foi uma boa sacada, mas ao mesmo tempo não sei se vale a pena você passar por toda a história que eu particularmente não gostei para chegar até lá, sabe? Então é um livro que me deixou com sentimentos conflitantes. Então, assim, por isso eu já acho super crédito para a autora, sabe? Acho que ela foi muito criativa nesse aspecto. Mas, infelizmente, eu queria ter me envolvido mais com a história e com os personagens para eu realmente poder gostar mais de tudo. Próximo livro que eu vou comentar aqui é Um Destino Tatuado em Sangue. Esse eu vou tentar ser mais breve, porque eu já falei sobre ele recentemente, porque eu li a sequência, né? Então, eu já comentei, eu fiz post no Instagram, então eu não quero ficar muito me estendendo sobre ele. Mas ele é o primeiro de uma duologia, né, que é a Saga do Sem Destino. E é da mesma autora de A Ponte Entre os Reinos, que é uma duologia também que eu li já faz um tempo, inclusive o primeiro livro foi o primeiro vlog de leitura que eu fiz aqui no canal, e que eu achei uma série ok, não achei ótima, mas achei uma série ok. E essa série eu até estava um pouco mais interessada em ler, porque eu tinha ouvido comentários muito positivos, e eu tinha ficado interessada porque era uma duologia, né? É uma duologia que usa como base a mitologia nórdica. E como eu já comentei, eu acho muito legal quando sai da caixinha de cultura europeia, mesma cultura bonitinha, Idade Média e blá blá blá, que a gente vê em 95% das fantasias. Eu adoro, tá, gente? Não tô criticando nesse aspecto, eu adoro. Mas é porque assim, eu já li tanto disso que eu gosto de ver quando foge e traz uma mitologia um pouco diferente. Só que eu tive alguns problemas com esse livro, assim. O primeiro deles, que eu acho que é o maior de todos, é que eu não gostei dos protagonistas. Principalmente a protagonista, porque esse primeiro livro é todo narrado pelo ponto de vista dela, eu não consegui me envolver, sabe? Assim, eu achei ela chata, não criei uma conexão com essa personagem. E aí a gente tem esse casal central, né, o casal protagonista, que pra mim também não foi bem desenvolvido. A gente tem quase um insta-love entre eles ali, mas que tem algumas complicações, mas eu não consegui comprar, sabe? Não consegui me importar o suficiente com eles durante a história. Tem um plot twist no final que eu achei previsível, porque dado ao histórico da autora com os outros livros dela, e quem já leu talvez se sinta da mesma forma. Achei interessante para quem nunca leu nada, ou para quem leu nada da autora, no caso, né? Ou para quem, sei lá, tá iniciando fantasia, traz aquele plot twist no final, tal, mas assim, não me pegou muito. Eu li a sequência porque eu recebi da editora, então, tipo, como eu recebi, eu tinha lido recente, eu resolvi já engatar a leitura para não precisar daqui a um tempo ter que reler o primeiro, sabe? Então, o segundo eu gostei um pouco mais do primeiro, mas esse primeiro me decepcionou bastante mesmo, porque eu tinha expectativas positivas para ele, assim, e deu essa murchada. Eu dei 3 estrelas também minha nota, né, média para ruim. Mas eu acho que desses 3 que eu comentei, esse é o talvez o menos pior. Porque eu peguei um ranço da protagonista, na verdade, assim, sabe, ela me irritou mais, e aí quando eu penso no livro como um todo, eu penso nela, e aí me dá uma raivinha um pouquinho extra. Mas a história como um todo, a escrita, eu acho que essa me incomodou menos do que dos outros 2. Mas, enfim, eu sei que bastante gente gostou dessa duologia, né? Então, enfim, a minha opinião eu vejo como uma das minorias. Mas é isso, infelizmente pra mim não deu certo. E agora a gente terminou os livros 3 estrelas, agora é só 2,5, tá? Então, assim, são os livros que eu realmente não gostei esse ano. E o que eu vou comentar agora é a minha leitura mais recente dessa lista,
que é A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite. Esse livro eu recebi da editora também, é um livro de Healing Fiction. Healing Fiction é um gênero que está muito em alta agora, é um gênero muito escrito, principalmente por autores coreanos. E ele normalmente tem essa pegada de ser um livro mais calmo, digamos assim. Então, é uma coisa bem... Bom, o nome do gênero já diz, né? É ficção de cura, né? Então, literatura de cura. Então, é algo bem mais calmo, que normalmente vai ter ali ou algum aprendizado ou alguma coisa assim nesse sentido, sabe? E assim, eu acho que todos eles têm uma vibe meio similar, assim, né? Tanto é que é bem comum a gente ver, assim, capas similares, títulos similares. Então, eles têm toda essa vibe, assim. Mas eu acho que não é pra mim. Esse, eu poderia dizer que é o meu primeiro livro de Healing Fiction, porque eu já tinha lido um que algumas pessoas consideram Healing Fiction, que é o Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que eu adoro. Só que eu vejo que ele tem um enredo central mesmo, ele tem coisas acontecendo. Enquanto Healing Fiction, pelo que eu entendi, é uma coisa mais linear, não tem um propósito muito fixo. Pelo menos esse livro não tem. Esse foi meu grande problema com ele, inclusive. Eu não achei que a gente tem um problema central. Porque, para mim, um livro é isso. A gente tem um enredo. No enredo, a gente vai ter um problema central, né? Uma questão central ali que vai se resolver. Então, seja fantasia, seja romance, seja um thriller, qualquer coisa. A gente tem algo acontecendo e os personagens vão orbitar em volta disso e vão tentar se desenvolver em volta disso ou seja o que for, mas a gente tem uma questão central acontecendo. Esse livro, não sei se todos de Healing Fiction, mas esse livro, pelo menos, eu achei que ele é muito... nada acontece. A gente tem ali, né, tem uma história, né, a protagonista perdeu a avó e ela vai assumir a confeitaria da avó e aí ela vai descobrindo algumas coisas em relação a isso. Só que assim, nada acontece, sabe? Não me parece que a gente tem que a personagem passa por alguma coisa, aprende alguma coisa. Tipo, tecnicamente ela até aprende alguma coisa, mas assim, para mim foi muito superficial. Eu acho que não entrou muito nas questões que o livro mostra, sabe? Ele mostra algumas coisas, tipo, ó, vou mostrar essas questões, vou desenvolver essas questões, mas não desenvolve nada, sabe? Eu achei também que ele é um pouco bagunçado, porque a protagonista, ela age de umas maneiras meio estranhas de vez em quando, então uma hora ela tá tranquila e aí na página seguinte ela já tá brigando com outro personagem por nada, sabe? Então eu achei ele bem confuso, assim, vou ser sincera. E ele acaba sem sabe, não tem um clímax na história. Eu acho que essa é a minha grande questão. Não tem um clímax, não tem aquela coisa de chegou, aconteceu algo. Beleza, agora a gente termina de desenvolver e finaliza. Não, o livro é só, ó, começou, tem aqui a história e acabou. Tudo assim, sabe? Então eu não sei, não funcionou pra mim. Não sei se os outros livros de Healing Fiction seguem esse mesmo propósito, digamos, esse mesmo estilo, né? E talvez, né, seja só isso, né, seja um gênero que não funciona pra mim, que eu não gostei, né? Outra coisa também que me pegou um pouco no livro, eu achei a escrita um pouco infantil, sabe? Os diálogos, o jeito com que a personagem... alguns pensamentos da personagem, o jeito que eles conversam ali em alguns momentos. Achei tudo muito simples, muito raso, sabe? E o livro, ele traz temas complexos de alguma forma ali, mas ele não traz a profundidade que o tema tem. Então, para mim, ficou uma leitura muito... Não sei se é destinado para um público mais jovem, talvez seja, mas é isso. Para mim, infelizmente, não funcionou. Eu dei 2,5, né? É um livro que eu vi que tem pouquíssimas avaliações, então eu imagino que pouca gente tenha lido por enquanto, aqui pelo menos, né? Porque chegou faz pouco tempo também aqui no Brasil. Mas infelizmente não funcionou para mim. Bom, vamos continuar então. Eu vou tentar ser mais breve, tá, gente? Porque, enfim, eu tô falando muito. O próximo livro talvez seja um dos que me deixou mais decepcionada esse ano, porque ele é de uma das minhas escritoras preferidas, que foi o Para Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Esse livro era um dos únicos que eu ainda não tinha lido dela, agora falta só Evidência de uma Traição.
E eu tinha lido o Depois do Sim, que eu gostei. E aí depois eu fui ler esse Para Sempre Interrompido, que eu não gostei. Primeira coisa, eu acho que assim, eu acho que esse foi o primeiro livro que ela escreveu, que a Taylor escreveu. E eu senti que a escrita dela tá bem ruim nesse livro. Não sei se é escrita ou se é tradução, enfim. Mas assim, tem algumas coisas que me pareceu tão forçado, tão estranho dentro da história, sabe? Assim, alguns diálogos, o jeito com que algumas frases foram colocadas, eu achei estranho, assim. Mas o meu grande problema foi com a protagonista. Eu achei ela muito, muito chata. Assim, o livro, ele trata, o tema central é luto, né? Qual que é a premissa do livro? Só pra eu poder explicar aqui. A gente tem a protagonista, que eu já nem lembro mais o nome dela, e eu li o livro faz tipo 2 meses. E ela perde o marido. Ela casou faz pouco tempo, os dois têm um relacionamento muito recente, e ela perde o marido. Isso é logo no início do livro. E aí o livro, ele alterna entre passado e presente, mostrando como os dois se conheceram, como é que o relacionamento deles foi se desenvolvendo, e como ela passa a lidar com o luto. E assim, gente, tudo bem, vou fazer um parênteses. Luto é uma coisa muito pessoal. Cada um lida de uma maneira, né? Tem gente que consegue lidar super bem, tem gente que não consegue, tem gente que em 2 meses já tá lidando bem com isso, tem gente que demora 5 anos. Então é óbvio, cada um tem um jeito de lidar e tem gente que nem lida, né? Só que acontece, o livro, ele claramente ele quer mostrar ela lidando, então ela desenvolvendo o luto, passando por esse momento e terminar o livro em um momento mais desenvolvido, não que ela tenha superado, não que qualquer coisa, mas que ela desenvolveu ali durante o livro. E eu não senti esse desenvolvimento acontecendo. Eu achei ela muito chata. Assim, ó, que tem momento que é impossível tu ter empatia por ela. De você pensar, pô, coitada, ela perdeu o marido. Várias vezes eu não conseguia pensar nisso, porque eu só pensava, que menina chata, que menina infantil, egoísta, sabe? Vários momentos, e tudo bem, isso pode ser uma coisa meio normal do luto, mas ela se coloca como, ei, ninguém pode sofrer mais do que eu, e ninguém pode ser feliz também, porque eu estou sofrendo. Tem uma conversa dela com a amiga dela, com a melhor amiga dela, que é basicamente isso, que ela fala pra amiga, tá, como assim você tá seguindo com a sua vida e eu sofrendo aqui, sabe? E tudo bem, como eu falei, ela estava em um momento de luto? Estava. Mas eu acho que isso me incomodou tanto por ter sido colocado muito à frente da história, quando já era pra estar sendo desenvolvido algumas questões, sabe? Então, enfim, assim, não quero me estender muito, já me estendi bastante. Mas eu me incomodei bastante com isso, com a protagonista. Eu achei ela muito chata. Ah, tem coisas complicadas dentro do luto? Tem. Mas eu acho que o jeito com que foi trabalhado dessa personagem só me fez ter nenhuma empatia por ela. Sabe? Raros os momentos em que eu realmente olhava e pensava, pô, coitada, né? Não, eu só tava pensando, pô, que guria chata. Então, assim, não deu certo, assim, porque era um livro justamente para lidar com isso, né? Imagino para gerar essa empatia, né? De pensar, pô, coitada, perdeu o marido agora tal. Mas raros foram os momentos que eu passei que eu senti isso na história, assim, infelizmente. Eu dei 2,5, né? E ele realmente, assim, ficou um dos piores do ano mesmo. Bom, e o próximo livro da lista de hoje é Bruxa da Verdade, o primeiro livro de uma série de fantasia. E eu tinha pego esse livro no Kindle Unlimited, o primeiro e o segundo. E eu tinha ouvido já alguns comentários. Na verdade, eu não ouvi comentários sobre o livro em si, se era bom ou não, mas eu ouvi muita gente falando sobre ele, tipo, de modo geral. Ó, tem essa fantasia aqui. Falando principalmente porque parece que tem um rolo entre a autora e a Sarah J. Maas. Parece que as duas eram amigas e aí brigaram, enfim. E eu vi muita gente comentando por conta disso. Mas pensei, ok, né? Fantasia, alta fantasia, gosto, vamos ler. Gente, só que assim, o meu grande problema com esse livro não é nem que, eu achei a história ruim, eu achei o personagem, nanana, eu só achei chato. Que livro chato. Nossa senhora, eu pensei em abandonar esse livro, olha, eu acho que umas 20 vezes. Eu só não abandonei porque eu fiquei naquela esperança de tipo, tá, eu acho que de repente agora vai dar uma melhorada. Não, não melhorou. Tá, não, mas agora eu acho que, sabe? A premissa,
interessantezinha. Assim, tem alguns pontos ali que eu acho que provavelmente, né, seriam trabalhados em outros livros, nos livros posteriores, que eu acho que poderia ser interessante. Só que, assim, é um livro inteiro para mostrar as coisas. Cara, assim, livro de introdução é muito complicado e eu sei disso, porque você tem que justamente mostrar tudo o que você tá colocando na sua história ali e desenvolver a história ao mesmo tempo. Só que esse livro, eu achei que ele é uma confusão assim de coisas, sabe? Eu achei que a autora ela quis colocar tanta coisa nesse primeiro livro que no final ela não colocou nada, sabe? E o livro ficou chato. Por que isso? Porque ela quer colocar vários elementos. Ó, tem isso, tem aquilo, tem isso aqui, nananana, tal, tal, tal. Vara uma salada, só que no fim não acontece nada de importante, porque fica tudo em aberto pro segundo livro. Então, tipo, tudo o que ela correu para desenvolver não fez sentido nenhum, porque pro próximo livro vai ter muitas coisas ainda em aberto, sabe? Eu achei esse livro bem estranho, não vou mentir não. Assim, o ritmo dele é estranho, porque é isso, como eu falei, apesar dele ter muita coisa acontecendo, ele é arrastado, ele não é aquela leitura que você quer continuar a ler para saber o que vai acontecer. Não, é muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo é lento, sabe? Então, assim, não deu. A escrita até não tive problema com a escrita, mas assim, os personagens não me conectei com nenhum, não me importei com nenhum, honestamente. Então, assim, é isso. Não vou dar sequência, ela é uma série longa até, eu acho que são 5 livros. Então, assim, não, sofri pra terminar esse, né? Depois que eu cheguei num ponto do livro, falei, não, tudo bem, eu vou terminar ele, mas depois não leio mais não, assim, né? Até porque eu tenho que ter livro pra colocar nessa lista aqui de piores do ano, né? Mas, assim, infelizmente esse livro não deu certo pra mim. Estamos terminando aí a lista, né? Eu não comentei, né? Mas o Bruxo da Verdade eu dei 2,5 também, tá? Todos esses agora são 2,5, pra facilitar. Mas enfim, vamos seguir. Gente, vocês vão reparar que tá mudando a iluminação, tá? Mas é porque o sol não está decidindo se ele vai ficar ou se ele vai sair. E aí gravar de dia, dependendo de iluminação. Eu tenho iluminação artificial também, mas eu uso a natural também para ajudar. Então assim, tá nessa. Enfim, só para explicar que vai ficar mudando aqui a iluminação de vez em quando porque o sol não decidiu o que ele vai fazer da vida. Mas enfim, vamos seguir então. O penúltimo livro que eu vou comentar no vídeo de hoje é o livro Ruination, que é um livro que se passa no universo de League of Legends, com o famoso LoL. O que acontece, gente? Eu sou muito fã de Arcane, tá? A série Arcane. Amo. Assim, ó, uma das melhores séries, uma das minhas preferidas, real. E ano passado, depois de eu terminar de assistir a segunda temporada, eu fiquei na empolgação. E aí eu comprei 2 livros de League of Legends na Black Friday. Um deles foi o Ruination, que ele é uma história mesmo, assim, de personagens do jogo, tal, então tem é uma narrativa romance ali. E eu comprei um outro livro, que é sobre os reinos de Runeterra, né, que é o universo que se passa ali, as histórias de LoL, né, então vai contando ali, não é um romance narrativa, ele é um livro de fatos e curiosidades, digamos assim. E o Ruination eu tava muito empolgada, porque eu estava nessa empolgação, Arcane e tal. Eu sabia que não tinha nada a ver com Arcane, eram outros personagens, outros reinos tal, tranquilo. Só que como eu tava nessa empolgação, fui super empolgada a ler esse livro. E nossa senhora, esse eu li no início do ano, foi fevereiro, eu acho, janeiro ou fevereiro, foi bem no início. E gente, primeiro, que livro chato. Que livro chato. Não acontece nada durante esse livro, gente. Nossa senhora, e aí eu li em inglês, eu acho que isso piorou ainda, porque quando você lê em inglês, né, eu pelo menos, eu leio mais devagar do que em português, porque, né, você tem que ler ele com atenção, tal, de vez em quando você para com algumas palavras que você não conhece. Mas nossa senhora, que livro chato. A história no final, pra mim não fez sentido nenhum, eu fiquei revoltadíssima com o final do livro. Fiquei pensando, tipo, tá, eu li o livro inteiro pra isso?
Nossa, eu devia ter feito um vlog de leitura desse livro, porque o final eu terminei tão revoltada, vocês não têm noção, assim, eu terminei muito revoltada. E aí tem uma ideia de um romance que, assim, não é desenvolvido, é tipo botado sutilmente na história, mas em nenhum momento é trazido. E tudo bem, não era o foco da história, mas assim, eles tentam ainda assim forçar alguma coisa no final. Olha, gente, assim, pelo menos eu paguei barato nesse livro, tá? Eu comprei muito por conta disso. Eu paguei, eu acho que foi R$17. Não. Eu acho que foi. Um eu paguei 17, o outro eu paguei 26, se eu não me engano. Eu paguei barato, então assim, ok. Mas eu fiquei muito decepcionada, porque eu tava esperando algo, sabe, empolgante, ação, tal, e não. Os personagens também, pra mim, ó, qualquer coisa. Eu tô batendo no microfone, né? Foi mal. É, muito qualquer coisa, não consegui me conectar. Então, assim, olha, eu tava com muita expectativa e eu me decepcionei bastante. Então é isso, assim, não é um livro que eu vejo as pessoas comentarem, então, né? Mas é isso. Renation, pra mim, não funcionou. Vamos encerrar a lista, então. É, esse realmente foi um dos que eu mais detestei, assim, né? Eu fiquei muito em dúvida entre esse e o Ruination, porque o Ruination eu fiquei muito revoltada com o final, como eu falei. Mas esse eu acho que talvez tenha sido o que eu menos gostei, o conjunto da obra. Bom, estou falando de O Ar que Ele Respira, da Brittany Cherry, que é uma autora de romance muito famosa, e eu nunca tinha lido nada dela. E aí eu peguei esse livro no Kindle Unlimited, porque eu sei que muita gente fala sobre, e eu fui com certa empolgação ler. E eu odiei. Assim, vamos lá. O livro, ele também traz um tema de luto na história, só que ele traz um romance. Então a gente tem os dois protagonistas, cada um deles perdeu o seu respectivo parceiro, né? Então o protagonista perdeu a esposa e a protagonista perdeu o marido. E o protagonista também perdeu o filhinho, né? No acidente de carro e tal. E aí a história começa um tempo depois, assim, né? A gente tem um início ali mostrando mais ou menos a vida do protagonista antes do acidente, enfim. E depois disso a gente vê que se passou um tempo e eles estão lidando com isso, né? Com o luto. Só que, gente do céu. Assim, primeira coisa, eu odiei o protagonista. Que cara chato. Nossa senhora, porque o que acontece? A autora ela quis fazer toda uma questão de ai, ele perdeu a família, então, né, ele virou outra pessoa, então ele agora é um cara distante, rude, grosso com todo mundo, ninguém gosta dele na cidade, tem essa coisa toda assim. E aí chega a protagonista, que mesmo né, com a perda, ela ainda é doce, ela ainda é calma, ela tem uma filhinha, então né, ela tem que cuidar da filha e tal. E aí eles vão interagir. Então é uma coisa meio clichê assim. Só que eu achei o cara muito, sabe? Tem momentos que ele é desnecessariamente grosso, desnecessariamente rude com a protagonista, que literalmente não fez nada pra ele, assim, né? Isso pra mim já é um ponto. Outro ponto, eu não gostei da escrita. Não sei se é a tradução, não sei se é a escrita, mas eu achei algumas coisas muito rasas, muito era para ser um romance, mas sendo trabalhado em volta de algo complexo, que é o luto. E eu não achei que ela fez isso de um modo bem feito. Eu achei que ficou tudo muito superficial. E aí, assim, a gente tem todo esse impacto, né? Obviamente, que o luto tem na vida dos protagonistas, né? Mas principalmente do protagonista. E a gente tem o quanto eles passam por isso, o quanto eles sofrem com esse luto. Mas de repente, na história, parece que vira uma chavinha que esse luto meio que não existe. Esse luto nem era tão importante assim. Fica como algo superficial dentro da história. E assim, conforme eu tava lendo, eu não tava gostando da escrita desde o início, mas eu pensei, tá, mas a premissa é interessante e eu acho que pode vir algo interessante. Que é isso, pô, como é que os dois vão passar por isso do luto, da culpa até, né, e coisa e tal, pra desenvolver um romance. Pode ser algo interessante. E eu não achei que foi interessante, porque pra mim foi muito mal desenvolvido. Foi uma coisa de uma hora pra outra eles estão apaixonados. De uma hora para outra, o luto é algo assim pequenininho, sabe? Eu não achei que foi uma transição muito bem feita
entre o a gente não se conhece ao a gente estar apaixonado. Eu achei que foi tudo muito rápido, sabe? Ainda mais considerando que a gente tinha esse ponto extra do luto na história. Além disso, a autora tenta colocar Tem dois momentos ali no final que tem plot twists. O primeiro, pra mim, eu não achei plot twist nenhum, porque era meio óbvio dentro do que estava sendo contado na história. O segundo, eu até fiquei... chocada, entre aspas, porque não é um grande plot twist, mas assim, deu uma reviravolta na história. Só que assim, foi meio que pra nada. Parece que foi só preciso de alguma coisa pra causar algo no final, sabe? Preciso movimentar a história aqui no final. E aí também eu achei a protagonista incoerente em alguns momentos, sabe? Ela tem, principalmente no final eu fiquei muito... Obviamente não vou entrar em detalhes, mas ela tá muito assim... Não, porque é isso, eu não sei o que... Né, vou dar pra não entrar nas específicas. Eu não sei o que fazer, não sei o que, nananã, porque é isso, é isso, é isso, é isso. Aí alguém chega pra ela e fala, não, realmente, você tá certa, é isso. Aí ela vira pra pessoa e fala, não, você tá errado. Amiga, você tá falando até 5 minutos atrás, que nem 5 minutos, 5 segundos atrás isso, sabe? Então eu achei que ela tem vários momentos muito incoerentes, assim. Então, enfim, eu não gostei desse livro. Realmente, assim, não me pegou. Tive vários problemas, assim, com vários pontos da história. Não foi um romance que eu torci pro casal ficar junto, então não deu certo, assim, infelizmente. Eu peguei outro e-book dela, eu acho que esse eu não peguei no Kindle Unlimited, eu acho que eu comprei, que é o Vergonha. E eu confesso que eu tô com um pé atrás gigantesco pra ler agora, porque eu não sei se vai seguir, tipo, uma vibe igual esse livro, sabe? Então, enfim, assim, infelizmente, eu sei que é uma autora que muita gente gosta, mas esse livro, pelo menos pra mim, não deu certo. Bom, mas então era isso, gente. Eu falei demais, né? Eu sempre digo, falar de livro que eu não gosto é um problema, porque eu me perco. Eu falo muito. Eu já falo muito naturalmente, mas assim, quando eu tô falando de livro que eu não gostei, parece que me dá uma coisa pra eu falar mais ainda. Mas enfim, gente, esses foram então os meus piores livros de 2025. Deixa aqui nos comentários como foram os seus piores livros de 2025. Quais foram aí? Se você leu algum dos que eu já comentei, me diz aqui o que você achou. Se você gostou de algum desses, também tá tudo certo, não tem problema, tá? Não vamos entrar em discussão aí por causa disso, não. Mas deixa aqui nos comentários, deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder meus próximos conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.